primeiro tópico que a gente vai explorar aqui são os ciclos biogeoquímicos, né? São os ciclos que os elementos químicos eles percorrem entre os seres vivos e o que não é vivo, né? Entre a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera, tá? Isso é um ciclo biogeoquímico. Lembrando, né, quando a gente for falar sobre cadeia e teia alimentar, a matéria ela é cíclica, né? Então, o que a gente tem são transformações. E é basicamente isso que você precisa saber sobre cada um dos ciclos. Como que aquele elemento chega para os seres vivos, como que ele retorna de onde ele veio para dar início ao ciclo, né? Porque é um ciclo, então não tem fim. Quando a gente falar do ciclo hidrológico, a gente precisa lembrar de algumas informações. Não o percentual exato, aqui nesse caso, 97% da água é encontrada nos mares e oceanos, então é água salgada, mas o que você lembrasse que a maior parte da água, a maior parte da água é água salgada, né? Total de água, 3% é doce só. 97% é salgada, portanto. Do montante aí da água doce, daqueles 3% de água doce, 2% está nas geleiras, ou pelo menos por enquanto, né, do que ainda sobram das geleiras, e 1% corpos aquáticos ali, como rios, lagos, lagoas, aquíferos, lençóis freáticos, né? Então, perceba que o planeta Terra é conhecido como planeta azul, tem bastante água, mas a distribuição dessa água ali, primeiro, tem pouca água doce disponível, mas principalmente tem pouca água doce disponível em algumas regiões. Essa distribuição desses rios, lagos, lagoas também é muito desigual. Então existe um problema sério com falta d'água em muitos locais. Não é um assunto exatamente sobre isso, né? Agora a gente vai falar sobre o ciclo da água, que é muito relacionado ao ciclo do hidrogênio. E quando a gente estuda ciclo, eu queria que você soubesse os processos, cara. Para cada ciclo que a gente vai estudar, tem que saber, ciclo do carbono, quais são os processos que usam, que liberam. Da água é o mesmo esquema. Então, quando você pega uma imagenzinha pequena dessa aqui, ó, é legal você saber, tá, como que a água chega para nós, né? Chega. Tá aqui, ó, isso aqui é chuva, né, galera? Então, todo mundo aqui sabe que a água chega através da chuva. Precipitação, ela pode precipitar na forma líquida, chuva, né? Pode precipitar na forma sólida, então a gente pode ter queda de granizo, né? Neve, por exemplo, mas a água está chegando. E aí o que a gente obtém? A partir do momento que essa água chega, algumas coisas podem acontecer. Ela pode ser absorvida ali pelas plantas, pelas raízes, pode ser absorvida por animais, pode cair em corpos aquáticos, pode infiltrar no solo, como você está vendo aqui, e aí lá no solo ela vai penetrando, vai infiltrando, e pode acabar retornando aqui a um corpo aquático maior, a um rio, a um oceano, pode ser, ou ela vai ajudar a compor o lençol freático. O nome disso aqui, galera, dessa infiltração aqui no solo, isso aqui é conhecido como percolação. Isso pode acontecer. E aí, de repente, como é que a água retorna? Isso aqui é um ciclo, ela precisa de um retorno, né? Você pode ter uma evaporação acontecendo, boa parte da água vai acabar voltando por uma evaporação, ou ainda a gente pode estar relacionando seres vivos, que eles perdem água na forma de transpiração. Então, você também pode ter aqui a transpiração acontecendo, tá? Beleza, então basicamente é isso, não tem muito mistério o ciclo da água para as questões, não tem, tá? A gente vai ver alguma outra imagem ali, eu vou falar um pouquinho mais de detalhe, mas basicamente é isso, tá? Então quando a gente tem aqui uma imagem como essa, a gente acabou de ver, cara, a água ela vai através da evaporação, vai através da transpiração, você pode encontrar isso aqui sendo chamado de evapotranspiração. Então, evapotranspiração. E aí ela chega, sobe, 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 começa a resfriar, né? A temperatura começa a ficar muito baixa. Esse vapor d'água que foi perdido por evapotranspiração, ele vai condensar e vai ajudar a formar aquelas nuvens carregadas. Isso aqui começa a ficar muito condensado, muito denso, muito pesado e acaba precipitando, tá? Isso aqui é a precipitação, chuva. Uma vez que a chuva atinge, pode penetrar, infiltrar no solo, pode percolar, pode ser absorvido por raiz, pode ser ingerido ali por animais, enfim, pode atingir direto um corpo aquático ou pode ir por um rio até um corpo... Enfim, cara, isso é o ciclo da água, não tem muito mistério. Quando a gente pega, se uma questão quiser ser um pouquinho mais específica, ela pode te falar do tal do ciclo longo ou ciclo curto da água. Como assim? O ciclo curto da água, também conhecido como pequeno ciclo, anota aí, ó, ele não envolve a participação de seres vivos.
Então você tem única e exclusivamente a evaporação, então a água evaporando, e aí depois o seu retorno aqui através da chuva, né? Da precipitação. Então isso é um ciclo muito curto, evaporou, partícula acima, esfriou, condensou, caiu de novo. Quando a gente está falando em um ciclo longo, ou grande ciclo da água, aí a gente já observa a participação de seres vivos. Porque essa água ela vai ser incorporada por seres vivos e depois, então demora um pouco mais para o ciclo completar, entendeu? Então aqui, ó, condensou, choveu, beleza, foi para um lago, foi para o rio, mas também vai ser absorvido aqui por plantas, por animais. Então não é só a evaporação de um corpo aquático que promove esse retorno, agora ela passou por dentro de seres vivos. Então nós teremos a transpiração aqui, ó, e a respiração, né, que a respiração também libera água, né? Lembra aqui da respiração celular? Onde nós temos o organismo quebrando glicose na presença de oxigênio, isso aqui vai liberar gás carbônico e também libera água para produzir ATP. Então, isso libera água também, a respiração, né? Então, transpiração, respiração e a evaporação. Então, quando a gente fala de grande ciclo, estamos falando da participação de seres vivos, tá? Que uma coisa chamasse sua atenção nessa imagem também. A maior parte da evaporação, ela acontece sobre os oceanos, né? A maior parte do planeta Terra é oceano. Então, as nuvens vão se formar ali e existe um movimento. Essas correntes vão acabar levando essa chuva para a região continental. Então, evapora mais sobre os oceanos, mas essa chuva acaba caindo mais sobre a região continental. Lembrando que essa água, de alguma maneira, acaba voltando para o oceano ali, né? Através dos rios, por exemplo, através da água infiltrada no solo, da percolação e por aí vai. Beleza? Então, o ciclo da água é isso aí. Essa imagem agora é só para ilustrar o que eu estava falando para vocês, né? Então, imagina que tem aqui, calor equatorial evapora o oceano, né? Então, nós temos ali muita evaporação no oceano. Nuvens avançam em direção ao continente. Lembra que, nesse caso, quando elas passam por cima de uma floresta tropical, recebem também muita água, né? Existe uma evapotranspiração ali muito grande nas florestas. E essas nuvens carregadíssimas acabam sendo deslocadas. Na hora que elas chegam ali na Cordilheira dos Andes, elas acabam sendo barradas e são direcionadas para várias regiões. Então, a chuva, por exemplo, que vem cair na região sul, sudeste, centro-oeste, ali, enfim, acaba vindo muito dessa formação. Esses são chamados rios aéreos ou rios voadores, né? Rios aéreos ou rios voadores. O que costuma cair numa questão que fala de desmatamento, de poluição, né? Porque se a gente derruba essas florestas aqui, ó, a gente impede a formação desses rios voadores e acaba refletindo na falta de chuva para várias outras regiões do país ou até fora do Brasil. Beleza? Então, ciclo da água. Ciclo do carbono. Ciclo do carbono, sem dúvida alguma, é o que mais aparece na prova do Enem, tá? Sempre cai ciclo do carbono. Ou é uma questão direta sobre o ciclo do carbono, você vai ver, você vai perceber que é sobre o ciclo biogeoquímico, ou é uma questão de poluição que envolve o ciclo que o carbono faz no planeta. Já que quando estamos falando do ciclo do carbono, a gente está falando do CO2, que é um gás estufa importante, então é muita questão que fala sobre esse tipo de poluição, tá? E é o seguinte, para qualquer ciclo você vai ter que saber os processos que liberam e o que utilizam. E aí é tranquilo, nós temos tudo nessa imagem aqui. Existe um processo que utiliza carbono, que é a fotossíntese. Então, a fotossíntese pega o gás carbônico. O nome disso, ó, da incorporação desse carbono na matéria orgânica pelos produtores, né? O nome disso é fixação de carbono. O Enem gosta de um outro termo também, que é o sequestro de carbono. Então, é dessa maneira que o carbono da atmosfera ali é sequestrado, digamos assim, é incorporado na biomassa. Esse carbono ele vai passando pela cadeia alimentar, então, através da nutrição, ele vai até os consumidores. E aí a gente precisa saber quais são os processos de retorno, porque o processo, um deles você já viu ali, a fotossíntese usa. E como é que o CO2 volta para a atmosfera? Por que tem tanto CO2 sendo liberado e a concentração é tão grande? A gente tem os processos, digamos, naturais, assim, que não poderiam ser considerados uma poluição, por exemplo, que seria a respiração, né? Você lembra que a respiração celular acaba liberando CO2, tá? Não tem muito o que fazer. Existe a decomposição também. Boa parte da decomposição aí aeróbia acaba liberando esse CO2 novamente, então você tem dois processos de retorno. E claro, aquele que as questões gostam muito de cobrar, que é a combustão, né?
a queima de combustíveis fósseis. Vale lembrar que um combustível fóssil, ele é formado por restos de seres vivos que fossilizaram, então tem muita matéria orgânica ali. Esse combustível fóssil, ele pode ser queimado para que essa energia contida nessa matéria orgânica seja utilizada, só que aí o CO2 acaba sendo liberado para a atmosfera. Então, beleza, ó, fotossíntese é o que pega, respiração, decomposição e combustão é o que acaba devolvendo esse CO2 para a atmosfera. Uma coisa importante, o Enem ele já falou assim, ó, já trouxe uma afirmativa que era o seguinte: a queima de combustíveis fósseis aumenta a quantidade de carbono no planeta. Errado, né, meus queridos? A queima de combustíveis fósseis aumenta a quantidade de carbono na atmosfera. No planeta não, porque aquele carbono já existia. Ele estava lá num combustível fóssil, eu peguei aquele combustível e joguei para a atmosfera. Então isso é transformação de matéria. Eu não estou aumentando a quantidade de carbono no planeta, tá? Mas na atmosfera, sem dúvida alguma. O carbono, tá? Ele é encontrado na sua principal forma aqui na atmosfera como o gás carbônico, CO2, que tem uma concentração em torno de 0,04% da atmosfera. Ele só perde ali para o nitrogênio e para o oxigênio. Perde feio, claro, né? Mas fica em terceiro lugar. E a concentração dele tem aumentado nos últimos anos, o que é uma preocupação, né? Você com certeza já ouviu falar sobre isso. Se você pega um ciclo do carbono mais complexo, mais bonitinho, tranquilo, a mesma coisa que a gente viu lá na outra. Não vai ter diferença nenhuma. Olha só aqui, ó. Então você tem dióxido de carbono na atmosfera, né? O nosso popular CO2. Quem que vai usar? Quem que captura esse CO2? Está aqui, ó, a fotossíntese. Seja uma fotossíntese ocorrendo no ambiente terrestre, mas também vale lembrar uma fotossíntese acontecendo no ambiente aquático. Aliás, né, boa parte do oxigênio que a gente respira aqui é liberado no processo de fotossíntese de algas fitoplânctônicas. Então a fotossíntese é quem vai incorporar. Como que esse carbono ele acaba retornando, né? Respiração e também a questão de emissões, seja por uma decomposição ali também, que é um processo natural da matéria orgânica, ou combustão, né, galera? Então você não vai fugir disso aqui, todas as questões. Aqui está mostrando, ó, que você tem carbono fóssil, aí a respiração e decomposição acabam voltando, devolvendo esse carbono, enfim. Cara, não foge disso, tá? Isso é o ciclo do carbono, que pode sim ser estudado numa questão de poluição, cara. Isso sempre acontece. Então você pega um gráfico, por exemplo, desse, que ele está mostrando a concentração de CO2 na atmosfera. A unidade que ele está usando aqui é partes por milhão. E o que, que você observa, tá? Então, anos anteriores ao período atual. A concentração de carbono ela oscilou bastante ao longo dos últimos milhares e milhões de anos. O grande problema, então, foi uma oscilação sempre, se você observar aqui, ó, meio cíclica, né? Então, ó, caiu, subiu, aí caiu de novo, subiu, aí caiu de novo, subiu, aí caiu. Agora a gente esperava uma subida mesmo. Só que o problema é que não parou de subir nesse mesmo pico dos outros e começou a cair. Continua subindo cada vez mais. Então, o problema é que essa concentração está aumentando muito rapidamente, tá? Isso é um problema, né? Isso provoca um agravamento do efeito estufa, mas daí a aula de impacto ambiental não é essa, então vou deixar isso para depois. Beleza? Quando a gente estuda o ciclo do carbono, cara, a gente automaticamente está estudando o ciclo do oxigênio, porque os ciclos eles são complementares, são antagônicos, meus queridos, tá? Não tem, se você pega, por exemplo, ó, O2, tá? E aqui embaixo você pega CO2, o processo que usa oxigênio libera CO2. Então a gente tem aqui, ó, qual é o processo que usa oxigênio e libera CO2? Respiração, por exemplo. A respiração usa oxigênio e está liberando CO2. Existe algum outro processo? Existe, né? Você sabe que a combustão, né? A combustão acaba liberando aqui CO2 usando oxigênio. Cara, mas existe outro gosto desse aqui? Existe, né? A gente não acabou de ver que existia a decomposição? A decomposição também vai usar esse oxigênio e vai liberar CO2. Pô, Gusta, mas existe algum processo que é o contrário? Que vai usar o CO2 para liberar o oxigênio? Claro que sim, e todo mundo aqui já conhece, é a fotossíntese. A fotossíntese, ela vai usar o CO2 para liberar o oxigênio. Então é por isso que os ciclos do oxigênio e o do carbono, eles se complementam, né?
Então você vai ter esses dois, cara. Ó, respiração é um processo que você encontra nos dois, fotossíntese é um processo que você encontra nos dois, a combustão aqui, ó, é algo que você encontra nos dois também, porque está usando oxigênio, está liberando CO2. Então são processos que você encontra, tá? Beleza? Então dá para estudar de maneira bem simples, bem rápida, o ciclo do oxigênio, sempre comparando com o ciclo do carbono. Agora, se tem um ciclo que cai e as pessoas costumam enfrentar um pouquinho mais de dificuldade, é o ciclo do nitrogênio. E é sobre ele que a gente tem que conversar direitinho agora. Antes de mais nada, eu preciso que você lembre por que o nitrogênio é importante. Lembre que o nitrogênio está disponível na atmosfera, na forma do gás nitrogênio, que é o N2, e que é o gás mais abundante da atmosfera, aproximadamente 78%, perto de 80% ali então, da composição da atmosfera é de gás nitrogênio. O nitrogênio, ele é importante, ele é fundamental para isso aqui, ó, tá? Isso que você está observando é um aminoácido. Aminoácido é o monômero que compõe as nossas proteínas. Então, as proteínas são formadas pelo nome de aminoácido. Então, sem nitrogênio não tem aminoácido, não tem proteína. O nitrogênio também é importante para isso aqui, ó, formar as bases nitrogenadas. Lembra delas? Adenina, timina, citosina, guanina, uracila são bases nitrogenadas, que formam o quê? Os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, e o nitrogênio também compõe a molécula de ATP, da adenosina trifosfato, porque a adenosina trifosfato, o ATP, que é a nossa moedinha energética, né? Ela é formada por uma adenina. O que é uma adenina? Uma base nitrogenada, tá? Então, assim, nitrogênio ele é fundamental, ele é um nutriente limitante para o crescimento de plantas, de algas e tal. Só que existe um problema, né? Esse gás nitrogênio da atmosfera, ele não consegue ser aproveitado por quase nenhum ser vivo. Por isso, para que o nitrogênio fique disponível nas cadeias alimentares, ele vai precisar passar por algumas transformações. E aí é disso que se trata o ciclo do nitrogênio. Tem uma imagem bem clássica, certamente você já viu essa imagem, e eu preciso que você lembre quais são ali as etapas de um ciclo do nitrogênio. A primeira delas, vou recomendar fortemente que você lembre, é chamada de fixação. Na fixação, o nitrogênio atmosférico, que é o N2, então tá aqui, ó, fixação. Esse nitrogênio atmosférico, ele é transformado em amônia, tá? Ou íon amônio, tá? No solo, porque reage com a água, enfim. Mas isso aqui é fixação, tá? Vai ser transformado ali em amônia. Acontece, isso aqui então, chamado de fixação. Já vou falar um pouquinho mais sobre esse processo. Acontece que a amônia ela é tóxica para a grande maioria dos seres. Então é difícil uma planta conseguir aproveitar, absorver a amônia ali do solo. Pode até conseguir, pode, mas não é muito fácil dela fazer isso, tá? Então o que vai precisar acontecer? Lembrando que todo o ciclo do nitrogênio basicamente é feito por bactérias, tá? As transformações feitas por bactérias. As plantas não têm capacidade de fixar nitrogênio, pelo menos não sozinhos, os animais não têm. São bactérias ali, cianobactérias também, ambiente aquático, mas enfim. A amônia é tóxica. Então, lá no solo, essa amônia, ela acaba sendo oxidada, sendo transformada em nitrito, tá? Então, aqui, ó, a amônia, ela é transformada em nitrito. O nome disso aqui é nitrosação. Nitrosação. Só que o nitrito ele também tem uma toxicidade alta. Então, lá no solo também outras bactérias vão pegar esse nitrito e transformar em nitrato. E o nome disso é nitratação. Nitratação. Aí, primeiro uma coisa. Essas duas reações juntas aqui, ó, podem ser chamadas de nitrificação. Está aqui no desenho, no esquema. Então, as reações de nitrificação são aquelas reações onde as bactérias pegam amônio e transformam em nitrito, depois nitrito em nitrato. O somatório disso, o conjunto disso pode ser chamado de nitrificação. As bactérias que fazem isso podem ser chamadas de bactérias nitrificantes. Tá vendo aqui, ó? Bactérias nitrificantes. Tranquilo? Uma vez que o nitrato
tenha sido formado ali no solo, ele é assimilado pelas raízes das plantas. Então, as plantas conseguem absorver aquele nitrato pelas suas raízes e aí vão utilizar esse nitrogênio para fabricar seus aminoácidos, fabricar seus ácidos nucleicos e por aí vai. Os animais, eles vão ser obrigados a se alimentar de plantas ou se alimentar de animais que antes se alimentaram de plantas para conseguir o seu nitrogênio. Então, para nós animais, nós obtemos nitrogênio através de uma cadeia alimentar, tá? Através da passagem pelos níveis tróficos, pela alimentação. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Um pouquinho mais de detalhes aqui para você ir fazendo suas anotações aqui. Esse processo inicial, chamado de fixação, que é a transformação do nitrogênio atmosférico em amônia, ele pode ser feito por bactérias que encontram-se livres no solo, tá? Então, são bactérias, tá dizendo aqui embaixo, aqui, ó, bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, pode ser, elas estão livres lá, mas o que as questões mais gostam de cobrar são as bactérias, aqui, olha só essa imagem, ó, as bactérias que formam nódulos em raízes de plantas leguminosas, tá? Então, é uma associação mutualística entre as bactérias fixadoras de nitrogênio e as plantas leguminosas. Existe um gênero bem comum para essas bactérias fixadoras aqui, e é o gênero Rhizobium. Então, o gênero Rhizobium é onde nós encontramos essas bactérias que fazem associações com plantas leguminosas. Que tem, então, uma vantagem, né? Porque essa bactéria está ali dentro dela, já fixa o nitrogênio, já entrega o nitrogênio prontinho, então ela não precisa ficar esperando todas as etapas acontecerem no solo para poder assimilar. As outras plantas que não são leguminosas e não têm essa associação vão ter que esperar a boa vontade das bactérias em transformar ali aquele nitrogênio até o nitrato. Beleza. Essa é a primeira coisa que eu queria que você lembrasse. Uma outra coisa que eu queria que você soubesse é que as bactérias que fazem essa reação aqui, ó, as duas, né, que compõem o que a gente chama de nitrificação, ela é feita por bactérias que possuem um metabolismo de quimiossíntese. Então, são as bactérias que nós chamamos de quimiosintetizantes. É por isso que elas realizam aquelas... A bactéria que está ali, meus queridos, no solo, ela não é assim, ai meu Deus, que bactéria do bem, que bactéria gente boa. Ela está transformando amônia em nitrito, nitrito em nitrato para fornecer nitrogênio para as plantinhas, para os animais. Claro que não, galera. Ela utiliza essas reações de oxidação porque essas reações liberam energia e ela consegue produzir a sua glicose a partir disso. Lembra que a fotossíntese é produção de glicose a partir de CO2 lá e tal, e água, usando a energia da luz. Isso é fotossíntese. A quimiossíntese é algo muito parecido. Também vai ser pegar CO2 para produzir glicose, só que a energia para essa reação acontecer não vem da luz, vem da liberação de energia de substâncias químicas, de reações químicas, como essas, né? Nitrosação e nitratação. Essas duas reações liberam energia, aí a bactéria pega essa energia para produzir o seu açúcar, a sua glicose, tá? Então, são bactérias quimiosintetizantes, essas que fazem a tal da nitrificação. E uma última coisa só que eu preciso que você lembre e consiga diferenciar. Você está vendo aqui uma tal de amonificação, tá? Amonificação é quando a gente forma amônia no solo. Pô, pera aí, Gusta. Formar amônia não era fixação? Quando a gente pega... Não, toma cuidado. Fixação é transformar o nitrogênio gasoso, o atmosférico N2, em amônia. Então, fixação tem que ter vindo do nitrogênio atmosférico. Isso é fixação. A amonificação é quando essa amônia que foi formada no solo, ela veio da decomposição da matéria orgânica. Porque quando qualquer ser vivo morre, as coisas vão se decompor. Então, aqueles compostos, os aminoácidos, os ácidos nucleicos, eles vão se decompor. Isso acaba liberando o nitrogênio no solo, liberando o amônio. Então, isso é amonificação, tá? A amonificação é papel dos decompositores. Liberar um monte de amônia ali decompondo matéria orgânica. Fixação é diferente. Fixação é pegar o nitrogênio gasoso, o atmosférico, e transformar em amônia. Isso é o ciclo do nitrogênio, é um dos ciclos mais importantes para a prova do Enem, cai direto. E às vezes tem questão que é difícil, as pessoas erram. Por isso que eu te trouxe uma outra imagem, é a mesma imagem na verdade,
mas aqui eu vou deixar para você depois estudar e fazer suas anotações, cada etapa daquela que eu mostrei para vocês. Então, a fixação, quem é que faz, ali em vermelho o nome de um gênero de bactéria que faz isso, tá? Lembra Rhizobium, com plantas leguminosas. Nitrosação, o que é? Pegar amônia e transformar em nitrito. Existe uma bactéria do gênero Nitrosomonas que faz isso. A Nitrobacter é um gênero de bactérias que faz a nitratação, que é o que? Pegar o nitrito e transformar em nitrato. E a desnitrificação é feita, por exemplo, a bactéria do gênero Pseudomonas. Por que Augusto, mas tu não tinha falado dessa desnitrificação antes? Porque é agora que eu quero falar sobre ela. Porque olha só, meus queridos, a gente está estudando ciclo. Num ciclo, você tem uma entrada e você precisa ter um retorno. Porque senão, se a gente só ficasse tirando o nitrogênio da atmosfera e incorporando na biomassa dos seres, ia diminuir a concentração de nitrogênio na atmosfera. E não pode, é um ciclo, né? Então, aqui são várias transformaçõezinhas que vão acontecer. Só que, para termos um retorno, você tem a chamada desnitrificação, que é quando a gente vai pegar aqui esse nitrato e vai de novo devolver para a atmosfera na forma de N2. As bactérias desnitrificantes que fazem respiração anaeróbia é que conseguem realizar isso, tá? Então é graças à desnitrificação que a gente tem um retorno desse nitrogênio. E aí entra por fixação e aí vai... Então é isso, cara. Isso é o ciclo do nitrogênio. Ele é importante demais, ele pode ser alterado por poluição, né? Você pode acabar jogando muito nitrogênio numa água e poluir aquilo ali com eutrofização, muito adubo, né? Muito fertilizante. Tem uma questão de ecologia que vai chegar e vai falar, pô, mas a gente consegue ter uma alternativa em relação ao uso de fertilizante através do adubo verde, adubação verde. O que é essa adubação verde? É justamente você usar plantas para adubar o solo. E aí essas plantas aqui, ó, são muito escolhidas, né, meus queridos? Muito, 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 porque elas são plantas leguminosas e elas têm bactérias que fixam nitrogênio nas suas raízes, então elas vão ajudar a enriquecer aquele solo com nitrogênio. Então isso é ciclo do nitrogênio, ele pode ser explorado de diversas maneiras na prova do Enem. Chegou a hora de falarmos sobre um outro assunto que cai com muita frequência na prova do Enem, que são as relações ecológicas, tá? Sempre tem alguma relação ecológica em alguma prova e você precisa interpretar, às vezes, e classificar que relação é essa, poder explicar um pouquinho o que acontece. Essa tabela já te dá uma boa de uma resumida e mostra que as relações ecológicas podem ser divididas entre harmônicas e desarmônicas, e eu queria que algo chamasse a sua atenção. Nas relações desarmônicas, sempre alguém vai sair prejudicado. Pelo menos um dos indivíduos vão sair prejudicados. E aí você está observando que as reações, várias delas têm sinais, né, de positivo, negativo ou um zero. Mais, menos ou zero, né? Sempre que você encontra um sinalzinho negativo é porque cada sinal representa um indivíduo daquela relação, né? Você está comparando uma relação entre dois indivíduos. Então, o indivíduo pode se beneficiar, pode se prejudicar, ou ele pode ficar neutro na relação, que seria o zero. Sempre que você encontra um sinal de negativo, um menos, é porque aquele indivíduo está sendo prejudicado. Então, para a relação ser desarmônica, pelo menos um dos dois indivíduos precisa ser prejudicado. Por que pelo menos? Porque a gente vai ver que tem reação aqui que os dois saem prejudicados. Já nas harmônicas, não quer dizer que todo mundo tem que se beneficiar. O que quer dizer é que ninguém pode sair prejudicado. Isso é uma relação harmônica. Intraespecífica significa relações entre indivíduos da mesma espécie. Então, são dois indivíduos da mesma espécie que estão interagindo de alguma maneira. Interespecífica, que você consegue perceber pela tabela, tem bem mais exemplos, é aquela relação que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Claro que agora nós vamos passar pelas principais relações ecológicas, dando uma resumida aqui, uma revisada do que é cada uma delas. Cada relação vai ter algum exemplo muito famoso, né? Eu não gostaria que você decorasse os exemplos. Eu gostaria que você pensasse, raciocinasse o que aquela relação representa, se ela é harmônica, desarmônica, se dois indivíduos estão se beneficiando, se é só um. É isso que é o mais importante. Qual é o objetivo daquela relação ocorrer? Porque às vezes você decora exemplos, a questão traz um outro exemplo que você nunca viu e aí você trava e não consegue responder. Porque você só decorou exemplos e não raciocinou sobre o que os indivíduos estão buscando, executando ou realizando aquela relação. Então bora lá, meus queridos, sem mais delongas,
começando pelas relações harmônicas, então ninguém pode se prejudicar, intraespecíficas. O que é intraespecífica? Dentro da mesma espécie. E aí nós temos dois tipos, colônia e a sociedade. Preciso que você lembre de uma coisa em relação à colônia. Aqui existe ligação anatômica. Então, em uma colônia, os indivíduos eles estão grudados, você não separa um do outro. Uma sociedade, eles estão separados, só que eles são dependentes uns dos outros. Tá? Então, todo mundo se ajuda, vive junto, são animais, os animais verdadeiramente sociais, seriam as abelhas, as formigas e os cupins, elas têm isso. Então, para ter uma sociedade, você precisa ter uma divisão de tarefas. No caso da abelha ali, tem a abelha rainhas, operárias, tá? No caso de uma formiga, além disso, tem soldados, por exemplo. Então, essa é a diferença entre colônia e sociedade. As duas são relações entre indivíduos da mesma espécie, todo mundo se ajuda, só que numa colônia existe uma ligação anatômica e numa sociedade não, tá? E tem a divisão de tarefas. Mas o que mais cai, claro, são as harmônicas interespecíficas. E aí a gente já tem uma diferença que algumas provas tratam meio como sinônimos, enfim, mas seria o mutualismo e um mutualismo facultativo, que seria a tal protocooperação, né? Qual é a diferença entre as duas, portanto, sim, se é que você precisa dar uma diferença? Na protocooperação, ambos os indivíduos se ajudam, então eles vivem melhor juntos, mas eles também conseguem viver separados. Então não seria uma relação de dependência obrigatória, um depende do outro para viver. Não, eles viveriam melhor juntos, mas eles conseguem viver separados. Na imagem você consegue ver aquelas duas aves, elas podem estar catando carrapatos ali. Então os dois se beneficiam, né? Um fica livre dos carrapatos, o outro obtém alimento. Então isso aqui é uma protocooperação, mas um vive sem o outro, né? Alguns exemplos de jacaré que limpa o passarinho que limpa o dente do jacaré e pássaro palito, enfim, né, galera? Existem alguns exemplos de protocooperação, mas sempre vai ser assim, uma relação não obrigatória de benefício mútuo. Já o mutualismo cai muito mais. Preciso que você lembre do mutualismo, cara. O mutualismo é uma relação de dependência, tá? Um pouco mais obrigatória mesmo. Aqui nesse caso, o exemplo que ele deu são os líquens, né? Aqui nos líquens, nós temos uma relação entre algas e fungos, tá? A relação entre algas e fungos. Existem vários outros exemplos de mutualismo, vários outros mesmo. Um deles é a micorriza. Então, o que é a micorriza? Mico significa fungo, tá? Fungo. E rizo vem de raiz. Então, é uma associação de fungos mais raízes de plantas. A planta faz fotossíntese, oferece alguns produtos para o fungo, que é heterótrofo, né? E em troca, o fungo aumenta a capacidade daquela raiz em absorver água, sais, nutrientes do solo. Então, também é um benefício mútuo bem importante. Outra que a gente viu nessa aula ainda, que são as bactérias do gênero Rhizobium em associação com raízes de plantas leguminosas, né? Para fixar o nitrogênio e entregar para a planta, em troca, óbvio, obter também nutrientes. Existe a bactéria no estômago do boi que digere a celulose para ele. As questões gostam bastante de trazer a polinização como um exemplo de mutualismo. E também um exemplo que muitas questões classificam como mutualismo, que é meio polêmico, seria uma protocooperação, mutualismo. É o exemplo dos corais e a relação que eles têm com aquelas microalgas chamadas de zooxantelas. Lembram que é o branqueamento dos corais, que é quando essas algas são expulsas e tal. Essas microalgas ou xantelas, elas vivem em associação com corais, esqueletos calcários ali de corais, e ela faz fotossíntese e oferece, né, parte dos produtos ali, e o coral acaba se beneficiando, porque o coral é um animal, né, um quinidário, é um heterótrofo. Então, quando essa alga é expulsa do coral por algum estresse ambiental, temperatura de água, o coral vai ficando fraco e pode acabar morrendo, né, que é chamado branqueamento dos corais. Então, por isso que várias questões tratam essa associação como sendo um mutualismo até. Porque eles até podem viver sem, só que é uma vida muito prejudicada, frágil, que pode acabar morrendo com facilidade. Tranquilo? Então isso é mutualismo, benefício mútuo, relação de dependência, vários exemplos interessantes para a sua prova. Outra relação harmônica interespecífica é o comensalismo.
Então, ó, comensalismo, você está vendo aqui, é uma relação mais zero. Como assim zero? Esse indivíduo do zero, ele é neutro na relação, então ele nem se beneficia, nem se prejudica. O exemplo mais clássico são esses peixinhos bem chatinhos, que eles vão ficar normalmente aderidos ali, ou bem próximos aos tubarões. Esses peixinhos são as rêmoras, tá? Também conhecido como peixe piloto. Eles ficam ali para aproveitar sobras de comida. Então, ó, comensalismo, comem, relação de comida. Uma espécie aproxima-se de outra em busca de alimento. O organismo comensal não prejudica, tá, nem beneficia o outro. Então, essa rêmora não está prejudicando o tubarão, sabe? Não é um parasita, tá sugando sangue, tá ferrando. Mas também não beneficia. Tá pegando o resto do que o tubarão tá comendo, que deixa escapar, assim ele vai lá e come os restinhos. Então a rêmora se beneficia, ela seria o mais aqui, ó, ela tem o benefício, e o tubarão seria o neutro, nem se beneficia, nem se prejudica. A imagem da direita tem que tomar cuidado, porque as hienas, elas vivem em bando, né? São conhecidas como animais carnívoros, predadores, mas também são carniceiros. O que significa isso? Eles conseguem se alimentar do resto das carcaças deixadas ali por outros animais. Então imagina, as leoas caçam, se alimentam ali de parte daquele animal e o que as hienas podem fazer é pegar sobras. As leoas vão embora, deixam umas sobras ali, elas vão lá e comem essas sobras. Se a questão, o enunciado, deixar claro que é isso, as hienas elas estão pegando as sobras, isso é um comensalismo. Só que a questão pode trazer também exemplo de hiena, falar de leões, mas numa relação diferente, de competição por um alimento. E aí não é mais uma relação harmônica, porque existe uma competição. Então toma cuidado em decorar exemplo. Falou da hiena, mas falou que é carniceira e aproveita sobras? Isso é comensalismo. Falou que ela é uma carnívora que vive em bandos, caça e compete com leões pela mesma caça? Isso é uma competição, uma relação desarmônica que a gente vai ver daqui a pouco. Tranquilo? Harmônica interespecífica do tipo comensalismo. Existe uma outra ainda, que é o inquilinismo, meus queridos. Olha só. Aqui no inquilinismo, olha o nome, inquilino. O que é um inquilino? Alguém que aluga o espaço de outro, vive no espaço de outro. No caso aqui, o inquilinismo é a relação onde apenas um dos envolvidos se beneficia, o outro permanece neutro. O inquilino normalmente busca abrigo, proteção, suporte, tá? Então é diferente de um comensalismo, que também é uma relação mais zero, onde o comensal buscava alimentação, comida. Aqui não, aqui é abrigo e proteção. O GIF está mostrando um dos exemplos mais clássicos de todos, tá? Que é esse peixinho pequenininho aqui, ó, tá? Que é o Fieraster, chamado de peixe-agulha. Ele vai se esconder na cavidade do corpo do pepino do mar. Ao se esconder nessa cavidade, ele tem uma baita de uma proteção, um abrigo para ele. Só que ele não beneficia o pepino do mar, também não prejudica. Então o pepino do mar acaba sendo esse zero aqui, esse neutro. Então, o inquilinismo é essa relação onde um ser busca abrigo e proteção no corpo de outro. Quando as questões querem se referir a uma planta fazendo isso, tá? Uma planta sendo uma inquilina, elas podem usar o termo epifitismo, tá? Fito é planta, epi é superfície. Então, uma planta que se apoia em cima de outra. Mas não é uma parasita. Você tá vendo isso aqui, ó? Tudo isso aqui é bromélia. A bromélia, tem outra bromélia aqui, bromélia, 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 bromélia. Tem muita bromélia nos troncos, nos galhos dessa árvore. Essas bromélias, elas estão ali, meus queridos, para buscar uma proximidade maior com a luz, porque a floresta lá embaixo é meio fechada, elas não têm luz, então ficar mais perto da luz, ficar mais perto da chuva, água da chuva que cai. Enfim, elas querem buscar um suporte, tá? E é por isso que a relação ela é um epifitismo. É basicamente um inquilinismo feito por plantas. Não é uma planta parasita. Bromélias e orquídeas são plantas epífitas. Existem sim plantas parasitas que vão roubar seiva da hospedeira. Não é o caso das epífitas, tá? Toma cuidado. Epifitismo é uma relação harmônica. Dentre as relações desarmônicas, uma muito conhecida é o canibalismo. Canibalismo é uma relação desarmônica, então alguém vai sair prejudicado e é intraespecífica, é dentro da mesma espécie, ou seja, os dois indivíduos que estão se relacionando são da mesma espécie. Então, no canibalismo, um animal mata o outro de sua espécie para se alimentar. Existem alguns exemplos clássicos de canibalismo, principalmente canibalismo sexual, que é aquele que ocorre depois de uma cópula.
caso bem conhecido é do louva-a-Deus, né, que a fêmea pode se alimentar do macho, ou pelo menos da cabeça dele, depois da cópula, e da viúva negra, onde você está vendo aqui, esse é o macho, né, aqui embaixo, pequenininho, e essa é a fêmea, bem grandona. Então eles têm um grande dimorfismo sexual, depois da cópula a fêmea pode acabar matando esse macho, tá? Isso é um canibalismo, matando para comer, claro, né, senão não é canibalismo. Assim, meus queridos, tem que tomar cuidado com duas coisas aqui. Primeiro, os animais precisam ser da mesma espécie. Não é se eu falar assim, uma aranha mata outra para se alimentar. Isso é canibalismo? Depende. Se essas aranhas forem da mesma espécie, sim. Se não forem, não. Tá? Toma cuidado. Uma formiga matando outra para se alimentar. Se forem formigas da mesma espécie, canibalismo. Se não forem, não. É predador-presa, é predatismo. Toma cuidado, tá? Toma cuidado com isso. Então essa era uma coisa que eu queria que você tomasse cuidado em relação ao canibalismo. O outro é o seguinte. O canibalismo ele pode até parecer muito cruel para nós. E de fato alguém ali vai se prejudicar, vai se dar mal, por isso que é uma relação desarmônica. Mas para a continuidade da espécie, pode não ser tão ruim, tá? Às vezes o canibalismo é usado como uma estratégia de sobrevivência quando a gente tem um grande número de indivíduos e pouco recurso, pouca comida. Então, se faltar comida para todo mundo morre, digamos assim. Na natureza, às vezes, existe o canibalismo para regular o tamanho da população. Quando a população cresce demais, eles começam a se alimentar de outros da mesma espécie para a população baixar o ambiente, suportar aquela concentração, ter mais comida, mais espaço para todo mundo. Beleza? Isso é o canibalismo. Dentro da mesma espécie, também pode existir a competição. Sim, você pode ter, por exemplo, dois animais da mesma espécie disputando alimento, abrigo, luz, água, tentando dominar um território, disputando uma fêmea, por exemplo, a reprodução. Então, isso é uma competição intraespecífica, dentro da mesma espécie. É claro que não é o que mais cai, né, meus queridos? As relações desarmônicas que mais aparecem são aquelas que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Como, por exemplo, aqui, o amensalismo, também conhecido como antibiose, tá? A maior parte das questões vai trazer os dois, sim, como sinônimos, tá? Amensalismo ou antibiose. Essa relação pode ser uma relação mais-menos. O que significa isso? Um indivíduo se beneficia e o outro se prejudica. Ou uma relação zero-menos. Como assim zero-menos, Gusta? Um indivíduo vai sair prejudicado. Mas aquele que o prejudicou não tem uma vantagem nisso. Isso é uma coisa meio que aleatória, tá? Amensalismo ou antibiose é quando uma espécie produz e libera alguma substância que vai dificultar ou impedir a vida do outro. Basicamente é isso, tá? Então, uma espécie vai liberar substâncias que inibem ou impedem o desenvolvimento de um indivíduo de uma outra espécie. Temos alguns exemplos clássicos aqui. Maré vermelha. A maré vermelha é causada pela superpopulação, pela explosão populacional de algas pirrófitas, também conhecidas como dinoflageladas, tá? Que são essas algas cor de fogo. Quando elas se acumulam, se espalham demais, começa a liberar uma toxina e essa toxina afeta organismos daquela região. Então isso seria um amensalismo, a liberação de uma substância para impedir ou dificultar a vida de outros. Nessa imagem, você está vendo aqui, ó, uma placa de cultura de bactérias, só que aqui dentro, cara, a gente está observando o fungo crescendo. E aí você observa que ao redor desse fungo, as bactérias não conseguem se instalar, se proliferar. E eles foram estudar o que esses fungos tinham. Aí eles viram que esse fungo liberava uma substância antibiótica que acabava afastando, matando as bactérias. Então isso também é um amensalismo. O indivíduo libera substâncias que afetam a vida de outro. Tranquilo? O que esse elefante está fazendo ali, né? Elefante. Cara, o elefante também está envolvido numa relação dessa. Por quê? Imagina um bicho daquele tamanho, andando pela savana, pisoteando tudo que vê pela frente. Então, ele pode, por exemplo, ao fazer essa questão de caminhar, pisotear alguém que acaba morrendo. Então, ele se beneficiou de ter matado aquele gafanhoto ali? Talvez não. Só que algo que aconteceu. Outra, não precisa nem ser direto, tá? Pode ser mais indireto. Como assim? Você deve ter visto que perto de vaca ou de outros animais, às vezes existem algumas aves no chão, assim. Uma garça, por exemplo, chamada de garça vaqueira. Cara, ela fica ali do lado daquele boi pra quê?
Conforme o boi vai andando, vai se mexendo, os insetos que estão ali podem se assustar. Então o inseto estava escondidinho na grama, se assustou e ele vai pular, vai levantar voo. E aí as aves ficam ao redor justamente para aproveitar isso. Então, sem querer, aquele elefante, por exemplo, quando ele caminha, ele acaba assustando vários insetos. E os insetos, quando eles se assustam, eles voam, fogem e aí eles ficam expostos aos predadores. Então, sem querer, aquele elefante está ferrando a vida daqueles insetinhos ali, tá? Então, isso é uma relação chamada de amensalismo ou antibiose. A competição interespecífica é uma das relações que mais aparecem na prova. Primeiro você está vendo aqui, ó, menos, menos. Como assim? Os dois? Não tem um que vence a competição e um que perde? Pode ser que sim. Mas mesmo aquele que venceu a competição, o simples fato de existir um competidor já fez com que ele gastasse energia. Então, de alguma maneira, ele está sendo prejudicado. Se não tivesse um competidor ali, ele não precisava nem se esforçar, tá? Então, é uma relação menos, tá? Espécies diferentes, eles vão apresentar nichos ecológicos semelhantes. Como assim, galera? Lembra um conceito bem importante da ecologia, que é o de nicho ecológico, que diz que o nicho é tudo aquilo que o animal ou a espécie faz no seu ambiente natural, no seu habitat. Tudo que ele faz, seus hábitos de vida. Então, se ele é diurno ou noturno, se ele gosta mais dos meses mais quentes, mais frios, se ele se alimenta de carne ou só de planta, que tipo de carne, que tipo de planta, tá? Quem são seus competidores, quem são suas presas, quem são seus predadores. Cara, todo esse modo de vida, conjunto de condições necessárias para a sobrevivência daquela espécie, isso é nicho ecológico. Se duas espécies vivem no mesmo lugar, se alimentam da mesma coisa, no mesmo horário, quer dizer que elas têm nichos ecológicos muito parecidos. Então elas vão competir por aquele espaço, por aquele alimento. Então, quanto mais sobrepostos forem os nichos ecológicos de duas espécies, mais eles vão competir, tá? Isso é competição. Então, você tem duas imagens ali mostrando, né, diferentes animais competindo por alimento. Diferentes animais de espécies diferentes, inclusive, né? A competição, às vezes, aparece, tá, na forma de gráficos. E aí é o seguinte, queria que você conseguisse interpretar esse gráfico comigo, são 3 gráficos, né? Esse gráfico 1, essa espécie de Paramecium tá crescendo sozinha, eu botei só ela no aquário. E aí eu vou lá e dou comida todos os dias e vou monitorar ao longo dos dias o número de indivíduos, tá? Falou aqui número de células, mas que como protozoário é unicelular, se eu tiver 10 células, significa que eu tenho 10 protozoários, tá? É unicelular. Você observa que a população dessa espécie de Paramecium, que é Paramecium aurelia, cresce, chega uma hora que para de crescer. Cara, se para de crescer é porque faltou espaço, né? Tem muitos indivíduos, começa a faltar um pouco de comida, então eles começam a competir entre eles, né? Na competição intraespecífica. A mesma coisa acontece na situação 2, quando eu vou criar aqui, ó, uma outra espécie de Paramecium sozinha, Paramecium caudatum. Vou dando comida, vou monitorando. Também segue um padrão meio parecido de, conforme vai passando, eu vou dando comida, eles vão se reproduzindo, chega uma hora que para. Agora, o grande diferencial é você conseguir interpretar quando as duas espécies são criadas juntas, elas crescem juntas. O que você consegue observar? Que de início até as duas começam a crescer e tal, de repente, a espécie de Paramecium aurelia começa a subir, explodir, até que estabiliza, enquanto Paramecium caudatum só foi caindo, até que ela foi extinta. O que aconteceu aqui, meus queridos, foi uma competição por aqueles recursos. Quando eles estavam separados, eles cresciam, beleza, até um limite, paravam de crescer porque faltava espaço, mas quando a gente cria juntos, e ambos comem a mesma coisa, vivem no mesmo lugar, quando eu coloco um alimento ali, a que pegar primeiro vai ter uma vantagem. Vai se nutrir, vai ficar saudável, vai se reproduzir e as outras vão ficando frágeis e vão morrer. O nome disso é princípio da exclusão competitiva, ou princípio de Gauss. Meus queridos, preciso que você lembre disso, tá? O princípio da exclusão competitiva vai te dizer o quê? Se duas espécies têm nichos ecológicos muito semelhantes, elas vão competir. Uma delas será a melhor competidora. Seja porque é mais rápida, mais forte, consegue explorar recurso primeiro, enfim. Ela vai ser a melhor competidora. A espécie que é a pior competidora, ela tem 3 possíveis destinos para ela.
ou ela se muda de lugar, tá? Então vai para outro lugar para fugir daquela competição, ou ela modifica o seu nicho ecológico, mesmo estando no mesmo local, tipo, passa a comer uma outra coisa, num horário diferente, se escondendo num lugar diferente, pode ser. Ou então ela vai ser extinta daquela região, vai ser excluída competitivamente, tá? Através de competição, seleção natural, ela vai ser eliminada. Então, basicamente é isso. Isso é o princípio da exclusão competitiva, tá? Meus queridos, por favor, não vai confundir esse gráfico 3 com o gráfico de predador presa, tá? Não tem como você botar, é porque o verdinho aqui é predador e o roxinho aqui é presa. Não tem como, né? Você concorda que não faz nem sentido você imaginar que a população de predadores só cresce, 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 enquanto a de presa só diminui? Como é que tem comida para esses predadores aí? Não teria, né, velho? Então isso aqui não é um gráfico que vai te mostrar uma relação predador-presa, que até pode ser cobrado em gráfico, mas não é o caso desse. É justamente o caso desse aqui que está aparecendo para vocês. Isso é um gráfico de predador-presa, uma relação ecológica chamada predatismo, onde o predador se beneficia, claro que a presa acaba sendo morta, né? Então, o indivíduo de uma espécie mata um indivíduo de outra espécie para se alimentar. Lembra que o canibalismo é uma relação também parecida, só que os indivíduos são da mesma espécie. Aqui não, são de espécies diferentes. Um gráfico de predador-presa, ele sempre vem dessa maneira como você está vendo aqui, ó. Ele é um gráfico que oscila, tá? Como assim oscila? Imagina que na linha pontilhada você tem as cobras e na linha cheia ali você tem os ratos. Então aqui é a densidade das populações, o tamanho da população ali, né? Pega esse momento aqui, ó. Nesse momento, nós temos uma quantidade de cobras muito grande. Se tem muita cobra, galera, o que começa a acontecer? Quando tem muita cobra, elas começam a comer demais os ratos. Então, muita cobra vai comer os ratos, a população de rato começa a cair. Se começa a cair a população de ratos, falta comida para essas cobras. Então, a população delas também começa a cair, até que chega nesse, quase foi extinta aqui as cobras do lugar. Mas agora, olha só que interessante. Como existem poucas cobras, os ratos eles ganham um alívio, digamos assim. Então não tem mais tantos predadores para eles. Então eles conseguem sair mais para procurar alimento, ficar mais saudáveis, comer e se reproduzir mais. Então, por isso que essa quantidade bem pequenininha de cobras vai fazer com que a população de ratos se recupere e comece a crescer. À medida que a população de ratos volta a crescer, as cobras também vão voltar a crescer, porque agora tem alimento em abundância para eles. Então é por isso que o gráfico predador-presa sempre vai ser essa oscilação, tá? Se você tem muito predador, vai ter pouca presa, porque eles vão comer demais. Se você tiver pouquíssimo predador, vai ter bastante presa. Então elas vão se autorregulando. Isso é um gráfico de predatismo. Parasitismo também é uma relação muito clássica, muito conhecida de todos vocês, onde um indivíduo também se beneficia e o outro se prejudica. O indivíduo que se beneficia é o parasita e o que se prejudica é o hospedeiro. Então, lembra? É uma relação parasita-hospedeiro. Esses parasitas podem ser encontrados tanto fora do corpo, como é o caso desse carrapato aqui, e a gente vai chamar de ectoparasita. Ectoparasita podia ser também uma pulga, um piolho, tá? Podia ser alguma coisa que causa uma infecção externa no indivíduo, tá? De pele, assim, na parte de fora, poderia ser. Um pernilongo mosquito seria um ectoparasita, uma sanguessuga ectoparasita. E endoparasita, aquilo que vai estar dentro do corpo. No caso ali, eu trouxe uma imagem de uma tênia, mas poderia ser um vírus, uma bactéria, alguma coisa que esteja dentro do corpo, tá? Então, isso é o parasitismo. Uma espécie, ela vai viver às custas de outra. Geralmente sem matar o seu hospedeiro. Pode ser que um parasita mate o hospedeiro? Pode. Mas é que o parasita, ele depende do hospedeiro vivo para ele também continuar se alimentando, tá? Então, existe uma relação que às vezes o indivíduo acaba morrendo, mas não é uma regra igual é no predatismo. Existem também plantas parasitas. Sim, não são só animais, são parasitas, ou bactérias, ou vírus, ou protozoários, ou fungos. Existem plantas. E a gente tem dois tipos de planta parasitas, classificados em dois grupos. Hemiparasita é meio que uma parasita pela metade. Como assim? Ela faz fotossíntese. Então, a erva de passarinho, que é um exemplo de hemiparasita, faz fotossíntese. Só que para realizar sua fotossíntese, ela retira água da planta hospedeira. Então, ela enfia suas raízes
tá? Essas raízes aqui têm adaptações que são chamadas de austórios, são raízes sugadoras, justamente para poder absorver ali, no caso da erva de passarinho, a seiva bruta, que é aquela água e sais minerais. No caso de uma planta holoparasita, ela é uma parasita por inteiro, uma parasita total, completa, é isso que significa holoparasita. A planta não faz fotossíntese. Então ela já rouba da hospedeira a seiva elaborada prontinha. Então ela enfia suas raízes nos vasos do floema, né? Que são aqueles vasos que conduzem essa seiva orgânica, água e açúcar, e ela vai roubar aquilo prontinho, então não precisa nem fazer fotossíntese. E aqui no caso nós temos o exemplo do cipó chumbo, que se enquadra como uma holoparasita. Uma outra relação que já caiu inclusive na prova do Enem, mas não é tão conhecida assim, é a tal da sinfilia, também conhecida como esclavagismo. Vamos entender o conceito por trás para depois falarmos sobre o exemplo. Então, indivíduos de uma espécie obtêm como benefício o trabalho de indivíduos de outra espécie. Esclavagismo ou sinfilia. Alguém está se beneficiando, está explorando o trabalho de um outro. Temos alguns exemplos. O exemplo clássico é o que você está vendo naquela imagem aqui. Aqui você está vendo uma fêmea de um passarinho, tá? Uma fêmea de tico-tico, alimentando um filhote de chupim. Pô, mas peraí, ela alimenta filhote dos outros? Aí que tá. Essa fêmea, ela acha, tá, que esse filhote é dela. E por que ela acha isso? Porque o chupim fêmea coloca os seus ovos no ninho de uma outra espécie. Então ela acha um ninho ali que tem uns ovinhos, ela vai e bota o seu ovo no meio. Para que essa outra família, digamos assim, cuide dos filhotes dela. O grande problema, então, ela está explorando o trabalho de outros, né? Está colocando outros para cuidar daqueles ovos, daqueles filhos. O grande problema dessa relação é que o chupim, dá para ver, né? Por essa imagem, ele é maior, né? É uma ave maior do que as outras espécies que normalmente ela seleciona, assim. Então, na hora que o filhotinho nasce, o ovo eclode, como ele é maior que os irmãozinhos, pode acontecer duas coisas. Ou ela vai comer mais, porque ela alcança mais a comida quando os pais chegam para dar o alimento, ou ela acaba empurrando, jogando para fora os outros filhotes, e aí acaba sobrando só ele. Então, uma relação bem sinistra aí, por isso de passagem. Mas, enfim, isso é o esclavagismo. Então, o chupim, no caso, está se beneficiando, então ele é o mais ali, o sinalzinho positivo, e as espécies que ele utiliza para explorar o trabalho vão estar sendo prejudicadas, sem dúvida alguma. Uma outra relação, tá? Um outro exemplo que as questões podem abordar é a relação das formigas com os pulgões. Mas assim, eu quero que você tome cuidado com uma coisa. Por que isso pode ser enquadrado como um esclavagismo? Pulgão é esse inseto aqui, ó, é um afídeo, ele se alimenta de seiva de planta, tá? Da seiva elaborada. Acontece que quando ele enfia o aparelho bucal dele nos vasos contores de seiva, aquela seiva começa a escorrer para dentro dele com muita velocidade, e ele libera o excesso desse açúcar, dessa seiva elaborada, e esse excesso que é liberado pelo pulgão, as formigas estão ali para comer. Então as formigas, elas acabam usando os pulgões para conseguirem o seu açúcar. Inclusive elas pegam um pulgão de uma região da planta que não tem muita seiva, transportam para outra, ó, é aqui que você tem que pegar. Aí ele vai lá, pega, a formiga se beneficia. Então tem que tomar cuidado, porque se o enunciado da questão descrever essa relação e parar por aí, falar que a formiga se beneficia do trabalho do pulgão e ponto, aí você pode classificar como uma sinfilia ou um esclavagismo. Mas, se a questão for além, o enunciado falar o seguinte, que em troca de obter esse açúcar dos pulgões, as formigas protegem os pulgões de predadores, aí a gente já não fala mais de um esclavagismo, porque a gente está falando de um benefício mútuo, os dois estão se beneficiando. Seria uma protocooperação entre os dois. Beleza? Por isso que eu digo, não decore exemplo. Pense e raciocine em cima do que o enunciado está te propondo, tá? Porque de fato é o que acontece. As formigas protegem os pulgões das joaninhas, que são as maiores predadoras de pulgão que você possa imaginar. Então, sempre que existem formigas por perto e uma joaninha pousa ali para tentar comer os pulgões, as formigas vão espantar essa joaninha. Então, é uma relação de benefício mútuo. Mas se a questão quiser parar por aí, não falar nada de proteção, falar só que o pulgão escraviza ali,
que a formiga escraviza aquele pulgão, pega, se beneficia do trabalho dela, isso é uma sinfilia ou um esclavagismo. Um outro assunto que aparece com muita frequência são as transferências de energia que existem ali, as chamadas cadeias, teias alimentares, pirâmides e afins, tá? Então, aqui na sua imagem, um assunto bem tranquilo, não tem como perder questão que cobra cadeia e teia alimentar, por favor, tá? Lembra que as cadeias vão mostrar o quê? Um fluxo unidirecional de matéria e de energia, tá? Então, só existe uma possibilidade, isso é uma cadeia. Nas teias, teremos mais opções, mas cadeia é isso, tá? Nas cadeias, nas teias, você precisa de 3 componentes para uma cadeia alimentar ou uma teia acontecerem. 3. Você precisa de um produtor, porque vai sempre ser a base. Então, lembra, a base de uma cadeia, de uma teia, sempre é um produtor. É algum autótrofo. Consegue pegar a matéria inorgânica e transformar em orgânica. Então, produtor. Nós precisamos de consumidores, pelo menos um deles, né, para a gente ter ali, consumidor. E depois também a gente precisa do decompositor. Porque eu acabei de falar para vocês que uma cadeia ela vai mostrar o fluxo, trânsito de matéria e de energia. A matéria ela tem um comportamento cíclico nas cadeias alimentares. Como assim cíclico? Né? A matéria vai sendo transferida de um nível para o outro, a gente come, a gente incorpora aquela matéria, só que essa matéria nem tudo a gente incorpora, muito libera nas fezes, ou quando um animal morre, ele vai acabar sendo decomposto. Então, toda aquela matéria, querendo ou não, ela volta sob a forma inorgânica e volta a ficar disponível para um novo produtor. Então, a matéria é sempre cíclica. Lembra? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Já a energia, toma cuidado, a energia, ela se perde. Tá? A cada nível nós temos uma perda energética. Cada nível nós temos uma perda energética, geralmente na forma de calor. Portanto, quanto maior o nível trófico, menos energia sobra, tá? Então vamos lá, o produtor é o primeiro nível trófico. Então todos os produtores ali de uma cadeia, de uma teia, são autótrofos, estão no primeiro nível, na base. Quem se alimenta do produtor é um animal herbívoro, conhecido como consumidor primário. Esses herbívoros estão no segundo nível trófico, no segundo degrauzinho da nossa cadeia. Já que o primeiro é o do produtor, o consumidor primário é o segundo. Um consumidor secundário, terciário, quaternário, por aí vai, são seres carnívoros. Secundário é quem se alimenta do primário, terciário se alimenta do secundário, quaternário, terciário, por aí vai. Então, não confunde uma coisa. Consumidor primário com primeiro nível trófico. Não. O primeiro nível trófico é o dos produtores. Portanto, quando a gente passa para o nível dos consumidores, é sempre um nível trófico a mais. Então, consumidor primário está no segundo, consumidor secundário está no terceiro nível, o terciário está no quarto nível, o quaternário no quinto nível e por aí vai. Beleza? Então, essa é a transferência de matéria e de energia que uma cadeia alimentar representa. Só que também temos a teia alimentar, que é uma representação um pouco mais realística ali do negócio, né? Porque dificilmente na natureza você tem, de fato, um indivíduo participando de uma cadeia alimentar só. Né? Ah, ele só come uma coisa, só tem um predador. Difícil. Então, o mais comum é você encontrar cadeias se entrelaçando, né? A junção de várias cadeias forma uma teia. Então, por exemplo, o que uma questão poderia perguntar? Ah, a cobra. Quais níveis tróficos a cobra ocupa nessa teia? Pô, nível trófico? Então vamos lá. Ó. A cobra está participando dessa cadeia aqui, ó. Arbusto, rato, cobra, né? O arbusto é o produtor, ele está no primeiro nível trófico. O rato é um consumidor primário, está comendo o arbusto, então ele está no segundo nível trófico. Então a cobra, quando ela come um consumidor primário, ela é um consumidor secundário, então ela está no terceiro nível trófico. Acontece que a cobra também participa de uma outra cadeia. Ela também se alimenta do sapo. Então a gente pode seguir aqui, ó, essa cadeia aqui, ó, arbusto, gafanhoto, sapo e cobra. Nesse caso, a cobra estaria ocupando qual nível trófico? O arbusto é o primeiro, o gafanhoto seria o segundo nível, o sapo seria o terceiro nível e a cobra seria o quarto nível trófico. Então, eu quero que você entenda que numa teia alimentar, o indivíduo pode se comportar como um consumidor secundário, terciário,
Está no terceiro nível, quarto nível, segundo nível. Então depende de quem ele está se alimentando. Energeticamente falando, lembra como a energia ela vai cada vez diminuindo mais, energeticamente falando, é mais vantajoso atuar como um consumidor que está no terceiro nível trófico, não, um consumidor secundário, do que ser um consumidor que está no quarto nível trófico. Quanto mais para cima numa cadeia alimentar, menos energia sobra. Tranquilo? Então isso é uma coisa que eu queria que você soubesse. Uma outra, um conceito que é o de predador de topo. Predadores de topo são animais que não possuem predadores. Pelo menos a cadeia alimentar ou a teia não está te mostrando nenhum predador desse. Então, na nossa imagem, a gente tem aqui a onça como uma predadora de topo. Ó, não tem ninguém se alimentando da onça. A águia, que no nosso caso também é uma predadora de topo. Tá? Não tem ninguém, não aparece ninguém se alimentando dessa águia. E nesse caso, a ema também seria uma predadora de topo, porque não mostra ninguém, pessoal, mas a onça poderia comer uma ema, mas não é isso que a teia está te mostrando. Então, a ema também seria predadora de topo. Lembra que predadores de topo são particularmente vulneráveis a desequilíbrios ambientais, porque geralmente são animais grandes, que precisam de grandes territórios, são mais visíveis, então eles acabam sofrendo mais com perda de território, com caça e tudo mais. E quando você tira um predador de topo, todo mundo que vem abaixo será afetado, direta ou indiretamente. Como assim? Tá vendo essa população de gramínea aqui, ó? O que pode acontecer com ela se as onças forem extintas? Se você extingue as onças dessa área, não tem mais predadores para as capivaras e para as antas. Então, o que pode acabar acontecendo é que a população de anta e de capivara suba muito. E como a anta e capivara se alimentam de gramínea, pode ser que a gramínea comece a diminuir. Então, tá vendo que a extinção das onças pode impactar na população de gramíneas, entendeu? Então, direto ou indiretamente, esse desequilíbrio vai acabar chegando naquele nível. Tranquilo? Então, é isso que uma teia ou uma cadeia alimentar vão te mostrar. As relações que existem de alimentação, de transferência de energia e de matéria. Lembrando que a matéria tem um comportamento cíclico, a energia ela vai se perdendo, vai diminuindo. Um outro assunto legal de você saber também, até para poder responder uma questão que fale sobre desmatamento, recuperação de áreas degradadas, é a sucessão ecológica. Então, olha o conceito. Processo gradual de mudanças da estrutura e composição de uma comunidade até alcançar o máximo grau de complexidade que aquele ambiente pode suportar, que a gente chama de clímax. A imagem também fala por si só. Isso aqui é uma linha do tempo, tá? Daqui para cá, ó, uma linha do tempo. Pode ser dado em anos, por exemplo. Então, nós temos uma área e aqui ele mostra o fogo, é como se tivesse passado o fogo e dizimado ali, tá? Matado um monte de coisa. Conforme vão passando os anos, você está vendo essa área vai se recuperando gradualmente, tá? Isso é uma sucessão ecológica, uma sucessão de etapas, de eventos, para que você chegue lá no final e tenha o máximo grau de complexidade que aquele ambiente suporta. Então, sucessão ecológica é fundamental para recuperar áreas que passaram por incêndios, por exemplo, por desmatamento, por enchentes, enfim. Isso é sucessão ecológica. Na sucessão ecológica, então, eu queria que você lembrasse de uma parada. Por que tem etapas? Porque cada comunidade que se estabelece é capaz de mudar as condições ambientais, melhorar as condições ambientais. E quando essas condições melhoram, elas permitem a chegada de seres mais complexos, que não conseguiam chegar no início porque as condições estavam muito ruins, mas agora que veio uma galera e já deu uma melhorada, o ambiente ficou bom. Então, por isso, a sucessão é uma ideia de substituição de comunidades. Uma comunidade chega, prepara o ambiente, melhora aquilo ali, vai ser substituída por outra, que vai continuar as transformações, vai melhorar mais ainda o ambiente e é substituída por outra, até chegar no clímax, tá? Então, olha a definição. Organismos de uma comunidade podem alterar as condições físicas e até químicas de um local, facilitando o estabelecimento de novas espécies e dificultando a sobrevivência de outras. Então, são transformações. Então, a gente tem aqui, ó, o substrato aberto, imagina. Tá, aconteceu alguma coisa, um incêndio, deixou aquele terreno todo aberto ali. Organismos pioneiros se estabelecem primeiro. São aqueles seres mais simples,
mais rústicos, com ciclo de vida mais curto, taxa de reprodução, sem muita especialização, topam qualquer parada. Eles chegam e começam a alterar as condições ambientais. Tem raízes pequenas para manter a umidade, ajuda a aumentar a concentração de nutrientes do solo, vão melhorando aquele solo. Até que seres de uma comunidade chamada intermediária, ou série, conseguem se estabelecer. Então tá aqui, ó, novos organismos se estabelecem. À medida que eles se estabelecem, eles seguem alterando as condições ambientais, melhorando aquele terreno. Até que lá no final, chega a comunidade clímax, tá? Que vai ser aquela comunidade que vai estar presente num ambiente bem estável, tá? Aqueles seres que vão passar por poucas variações, e aí eles podem se especializar muito naquela condição, porque a condição quase não se altera. Então isso é a comunidade clímax. Por uma questão de sucessão ecológica, eu preciso que você conheça as características de uma comunidade pioneira, de uma comunidade intermediária e clímax, e eu preciso que você entenda o que muda ao longo de uma sucessão ecológica, o que aumenta e o que diminui. Antes de falar sobre isso, eu queria que você soubesse mais uma coisinha, que é a diferença entre uma sucessão ecológica primária e secundária. Primeiro, compara só a imagem. Você está vendo na imagem da esquerda que de início mesmo só tinha rocha ali, né? Ó, você consegue ver aqui, ó, só tinha rocha. E de repente começou a chegar uma graminha, ela foi ficando mais alta, mais alta, até que chegou no clímax. Aqui na imagem da direita, sempre teve um matinho, né? Por menor que fosse, a área não estava totalmente aberta. E essa é a diferença de sucessão primária para sucessão secundária. A primária, ela ocorre num local estéril. O que é um local estéril? Um local que não tem vida. Não tem vida. Não quer dizer que tem pouca vida não, tá? Não tem vida, é um local estéril. Quando a vida começa a surgir e ficar cada vez mais complexa, a gente tem uma sucessão ecológica ali, que é a sucessão primária. A condição inicial é bastante desfavorável, porque não tinha vida nenhuma ali. Então, os estágios vão ser mais longos, demora mais para a gente ter uma sucessão, porque tem que ter uma transformação muito grande naquele ambiente. Só para você ter uma ideia, quem gosta de chegar muito numa área como essa ali, tipo de ilha vulcânica que acabou de se formar, são os líquens, por exemplo. Eles são boas espécies pioneiras de ambientes assim na sucessão primária, aquela que chega primeiro, tá? Já uma sucessão secundária é uma área que é muito mais comum de cair nas provas, porque a sucessão secundária é aquela que acontece em áreas que passaram por algum tipo de perturbação, tá? Então tem ali, um desmatamento, né? Derrubou para plantar alguma coisa, ou foi um incêndio, ou uma enchente, ou um furacão. Então a área sofreu uma perturbação, várias plantas, vários animais morreram e aquilo vai se recuperar gradativamente. Isso é uma sucessão secundária. Quando ele fala aqui condições iniciais favoráveis, cara, mais ou menos, tá? Pode ser que tenha acontecido uma perturbação gigantesca, um fogo muito sinistro ali que queimou tudo. Mas é quando ele está comparando uma com a outra, tá? Então, assim, as condições da secundária são mais favoráveis do que a da primária. Mas depende do dano que sofreu ali, né? Como as condições são melhores, já existe um solo, os estágios são um pouco mais curtos. E como exemplo ele mostrou aqui, né, um campo de cultivo abandonado. Ficou durante 20 anos plantando soja ali, abandonou, aquela área vai se recuperar. Pode demorar, mas ela vai se recuperar. Então agora que você já sabe a diferença entre uma primária e uma secundária, eu quero te deixar com as definições de cada uma das três comunidades. Pioneira, intermediária e a comunidade final ou comunidade clímax. Não gosto muito de fazer aqui slide com um monte de texto, mas isso é para você poder ter ali, ler, estudar na hora de fazer as questões. Então, a comunidade pioneira, né, que a gente chama de ESSESI. Cara, são seres simples, velho. Generalistas. O que é isso? Eles topam qualquer parada. Eles não são, eu só cresço se tiver um sombreamento de 30% e uma quantidade X de nitrogênio. Não, cara, ele vai conseguir. Sempre alta taxa de reprodução. Isso aqui é regra, tá? Quem chega primeiro ali é alta taxa de reprodução, ciclo de vida bem curtinho. Líquen na sucessão primária, musgos e gramíneas na sucessão secundária. Mato, capim, sabe aquele mato que nasce da calçada, brota ali, você nem sabe como ele está crescendo? Isso é um ser pioneiro. Eles vão mudando o ambiente, vão melhorando, e aí seres um pouquinho mais complexos podem surgir. Então, é uma comunidade intermediária, que é a série, que vai se instalar depois da pioneira, e também consegue alterar algumas condições ali, mas não tem nenhuma característica muito marcante só da intermediária, sabe?
Diria para você gravar a pioneira e a final, com certeza. Na intermediária, a gente começa a ter alguns arbustos, algumas ervas, pequenas árvores, invertebrados, pequenos mamíferos, assim vai. Nada muito grandioso. Já na comunidade final, também chamada clímax, então eu recomendo que você consiga lembrar esses dois nomes aqui, comunidade final ou clímax. Aí você vai ter seres grandes, complexos, especializados, ciclo de vida mais longo, taxa de reprodução um pouquinho menor. Então tudo isso, tá? E agora, né, a gente precisa ver então o que muda ao longo de uma sucessão, o que é alterado, o que aumenta, o que diminui, porque essas questões também podem acabar abordando. E aí eu te mostro através desse gráfico. E aí aqui, ó, existem as etapas, né? Então você tem a comunidade pioneira, intermediária, aqui a comunidade final, o que vai mudando ao longo desses estágios. Perceba que basicamente tudo aumenta. Tudo aumenta ao longo de uma sucessão. A biodiversidade, o tamanho dos indivíduos, que é a biomassa, né, ali, a complexidade das teias alimentares, nichos ecológicos, a reciclagem de nutrientes, tá? Tudo isso vai acabar aumentando ao longo de uma sucessão. Mas você está vendo uma paradinha aqui que diminui e é bem importante que você consiga lembrar isso. A produtividade líquida. O que é a produtividade líquida? Meus queridos, produtividade líquida é o seguinte. Produtividade primária líquida, tá? É igual a produtividade primária bruta menos a respiração, que é o consumo. Como assim, Gusta? Como assim? Não entendi. Produtividade primária bruta é a taxa de fotossíntese, é o quanto que aquelas plantas daquela comunidade conseguem fazer de fotossíntese. Isso é produtividade primária bruta. Só tem um problema. As plantas fazem fotossíntese porque elas precisam usar esse açúcar depois para elas, para poder quebrar e produzir ATP, velho. Então, a planta faz fotossíntese, mas parte do que ela produz, ela mesma vai gastar. E ela gasta, esse gasto é medido como taxa de respiração, né? Porque seria aquele consumo, né? A gente quebra a glicose com oxigênio, então quanto mais você faz isso, mais você está gastando, né, o que foi produzido na fotossíntese. Então, por isso que eles vão medir que a produtividade líquida, que é aquilo que sobra depois que a planta usou o que ela produziu. Então, o que ela produz menos o que ela vai usar depois, o que sobra daquilo é o saldo, que é conhecido como produtividade líquida. E qual é o problema e por que ela diminui ao longo de uma sucessão? Lembra, lá no início você tem seres muito simples, uma grama assim, capim, mato. Elas não fazem tanta fotossíntese assim, mas por serem seres bem simples, elas gastam menos do que produzem. Tá? Então elas produzem mais, tem um excedente, porque elas precisam crescer muito, né? Por isso que elas têm que ter sempre sobra, tem que estar sempre bem saudável, produzindo mais do que gasta. À medida que a gente vai aumentando o tamanho das plantas, estão na comunidade intermediária e final, é claro que essas plantas fazem mais fotossíntese, então elas têm uma produtividade primária bruta muito grande. Só que são seres tão complexos que elas vão gastar muito também. Então o que sobra é quase zero. Quase tudo que elas produzem, elas vão gastar. Então é por isso que quanto mais complexo, quanto maior a biomassa, menos sobra, menor a produtividade líquida, que é exatamente o que você está vendo acontecer nesse gráfico, tá? O gráfico está caindo, a produtividade líquida vai diminuir ao longo de uma sucessão ecológica e eu preciso que você lembre disso. E o último assunto para nós fecharmos isso, eu preciso que você conheça o conceito de potencial biótico. Vamos dar uma falada sobre ele? Vamos ver um gráfico para a gente fechar aqui? Então vamos lá. Potencial biótico, o que é? Capacidade máxima de reprodução de uma espécie, tá? É o máximo de reprodução que eles conseguem ter. O que vai influenciar, tá, nessa capacidade máxima de reprodução? Duração do ciclo de vida. Então, se tiver um ciclo de vida muito curto, se reproduz muito. Isso ajuda a aumentar o potencial biótico, tá? Tamanho da sua prole. Então, se esse indivíduo se reproduz e produz muitos descendentes, ele consegue se espalhar muito rápido, então o potencial biótico dele é grande. E as condições ambientais são ótimas. O que significa isso? Não falta comida, não falta espaço, tá? Não tem grandes competidores, grandes predadores. Então essa curva, ela mostra que as espécies todas teriam a tendência a ter um crescimento exponencial.
de acordo com o seu potencial biótico, que é a capacidade máxima que elas têm de se reproduzir e sobreviver. Só que esse potencial aqui, ó, essa curva que a gente chama, tá, de curva em J, que é a curva de crescimento exponencial, só ocorre, isso aqui, essa curva em J só ocorre se o ambiente estiver em perfeitas condições. Se não existirem fatores de resistência, não vai ter predador, um parasita, não vai faltar comida, o clima está agradável para ele, enfim. Se tudo estiver conspirando a favor, o indivíduo consegue ter uma curva de crescimento exponencial. Mas na prática isso não é o caso, tá? Na prática o que nós observamos é essa curva de crescimento. A curva de crescimento que você está vendo aqui em verde, essa é a curva do potencial biótico, acabamos de ver, né? Curva do potencial biótico, curva em J, ou curva, eles chamam de crescimento ideal. Claro que ideal para aquela espécie, né? O ideal para ela é essa curva de crescimento, se reproduzindo absurdamente, sem predadores, parasitas, no mundo perfeito. Acontece que existem vários fatores de resistência do meio que vão fazer com que o indivíduo não consiga ter um crescimento exponencial desse aqui. Resistência do meio, predadores, parasitas, o clima, falta de alimento que seja, cara, qualquer coisa, seja ambiental ou biológica ali, que coloque uma resistência, que faça com que aqueles indivíduos não consigam sobreviver todos, se reproduzir no máximo, essa coisa assim. Então, quanto mais fatores de resistência, mais nós vamos deslocando essa curva de crescimento exponencial, ideal, para uma curva de crescimento real, que é chamado de curva em S, tá? Ou ainda curva sigmoide, tá? Esse aqui é o esquema. E aí, o que você observa? Que a população, de início, tá? Tem poucos indivíduos, então não tem muita competição, tem bastante comida, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. À medida que ela cresce, cara, os fatores de resistência começam a ser mais severos. Pô, tem muita gente aí, vai ter competição, não tem comida para todo mundo e tal. Começa a ter doença, espalhar um para o outro, que tá todo mundo meio junto. E aí começa a crescer mais lentamente. Aí chega num limite que você observa que daqui para frente ele oscila. Um tempo mais, um tempo menos, um tempo mais. Você continuaria aqui, tá? Um tempo menos, um tempo mais, e continuaria para cá. Essa oscilação, você está vendo aqui por esse gráfico, ela está acontecendo em torno de uma linha que está reta ali, chamada de carga biótica máxima, ou capacidade de suporte do ambiente. O que é a carga biótica máxima ou capacidade de suporte? É o número máximo de indivíduos daquela espécie que o ambiente pode suportar. Mais do que aquilo não tem como, não tem comida, tá? O ambiente ficaria muito detonado, não se recuperaria. Então isso é a carga biótica máxima. Então quando você bate o olho num gráfico, esse gráfico está comparando a curva de potencial biótico, que é aquele crescimento ideal, com a curva de crescimento real que aquela espécie apresenta. A diferença entre essas duas curvas vem dos fatores de resistência do meio, que podem ter muitos ou podem ter poucos. Quando a espécie atinge um limite, a capacidade máxima do ambiente, chamada capacidade de suporte ou carga biótica máxima, o valor da população dela vai ficar oscilando por ali. Se um ano passa um pouquinho, vai ter gente que vai se dar mal, não vai ter comida, se reproduz menos, o outro ano cai um pouco. Opa, agora ganha um alívio. Vai oscilar em torno daquilo ali. Existe na natureza alguma espécie que, na prática, apresente uma curva de crescimento igual à do seu potencial biótico, ou uma curva de crescimento ideal para ela é a que a gente observa? É muito difícil, mas pode acontecer de espécies invasoras chegarem a algo muito próximo. Porque lembra que as espécies invasoras, elas chegam de fora e elas acabam encontrando um ambiente sem predadores, às vezes sem parasitas, com comida em abundância, ela sendo uma melhor competidora às vezes que as locais, justamente por não ter esses fatores de resistência. Então, algumas espécies invasoras, elas apresentam crescimentos ali muito acelerados, muito próximo do seu potencial biótico, tá? Como é que a gente vai linkar potencial biótico com sucessão ecológica? O Enem já fez isso, tá? O Enem já fez. Ele pede para você escolher
que características seriam boas para você escolher uma planta para recuperar uma área degradada, sabe? Para você escolher uma planta para início de sucessão ecológica. Que característica boa? Cara, tem que ter um elevado potencial biótico. Claro, porque essas plantas pioneiras que você quer que se espalhem rápido, tem tudo a ver com potencial biótico. E potencial biótico é capacidade máxima de reprodução, máxima de sobrevivência. Então, uma espécie que tem um elevado potencial biótico significa que ela se reproduz muito rápido, que ela sobrevive muito bem no ambiente e tal. E são essas características que você quer, sem dúvida alguma, para uma sucessão ecológica. Mais uma vez foi um grande prazer, um abraço e até a nossa próxima aula.